Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Já pararam para pensar em como o ambiente digital deixou de ser só um lugar para a gente assistir clipe de música e virou um verdadeiro laboratório social? Pois é, hoje a gente vai entender como a internet tem dado voz a identidades que por muito tempo foram deixadas de escanteio, reconfigurando na prática a nossa própria noção de quem nós somos. É simplesmente fascinante observar essa transição. A internet de hoje funciona como um terreno super fértil para debates estruturais e existenciais profundos. E é exatamente essa jornada de reconfiguração de identidade que vai guiar o nosso mergulho de hoje. Antes de a gente entrar nas teorias acadêmicas mais densas, essa é a grande pergunta que a gente precisa manter em mente. A internet tem um poder educativo absurdo. Ela não é só um espelho da sociedade, ela educa, ela forma e, o mais importante, ela transforma. Quando a gente fala especificamente sobre gênero, as redes sociais viraram o palco principal, onde aquelas regras super antigas e engessadas são questionadas de frente. É ali que novas realidades são explicadas e validadas todos os dias para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Bom, e para entender tudo isso com propriedade, a nossa base de hoje é um trabalho de pesquisa incrível, desenvolvido pela Rosiane Cardoso dos Santos, sob a orientação do professor Dr. Luiz Gustavo da Conceição Galego, lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. O estudo vai direto ao ponto, ele analisa, com lupa, como o YouTube tem dado voz a pessoas que não se identificam exclusivamente nem como homens, nem como mulheres. A pesquisa traz a não-binaridade para o centro da roda de conversa educacional e sociológica, mostrando como isso tudo acontece na prática, na tela de quem está assistindo. E aqui a gente entra numa quebra de paradigma enorme. Para entender de verdade a não-binaridade, a gente precisa ir muito, mas muito além daquela biologia básica da escola. Socialmente, todo mundo foi meio que treinado para enxergar o mundo através de uma lente estritamente dupla. É o que o pessoal da academia chama de matriz heteronormativa tradicional. Só que o gênero vai muito além dessa dualidade biológica. Na realidade, ele é uma construção social super complexa, que é atravessado o tempo inteiro por questões culturais, políticas e econômicas. Não é só uma caixinha que marcam quando a gente nasce, é uma vivência contínua. E para dar aquela sustentação para essa ideia, a pesquisa da Rosiane chama para o debate nomes de muito peso na filosofia. Apoiando-se em pensadores geniais como Michel Foucault e Judith Butler, a gente começa a perceber que essas normas tradicionais, binárias, não são exatamente naturais da biologia, mas sim ideais que foram impostos através de estruturas de poder ao longo de séculos. Como a própria Judith Butler aponta de um jeito super afiado, assumir que o gênero tem que ser um reflexo idêntico e rígido do sexo biológico é, no fundo, uma crença embutida no nosso sistema. É puro condicionamento e não uma verdade inquestionável da natureza humana. O grande problema, e o que torna essa discussão tão urgente, são as consequências disso no mundo real. E infelizmente a realidade é dura. Quando a sociedade cisma em não aceitar pessoas que fogem daquela matriz engessada, o resultado costuma ser super cruel. Rola um silenciamento pesado, uma exclusão social sistemática e, com muita frequência, violência física e psicológica. E olha que loucura! Muitas vezes essa violência toda vem camuflada de argumento biológico, tratando quem foge à regra como uma anormalidade que precisaria de cura, e é justamente na luta contra esse silenciamento tão doloroso que a internet entra chutando a porta. É aí que a gente esbarra num conceito maravilhoso da área da educação chamado currículo cultural ou pedagogia cultural. A gente tem o costume de achar que educação só acontece ali, sentado na carteira da escola, né? Mas não é bem assim. A vida ensina o tempo todo. A mídia em geral, e de forma gigantesca o YouTube hoje em dia, funcionam como verdadeiras escolas informais. Elas ensinam para a sociedade em massa novos modos de ser, de existir e de interagir com o mundo, ditando regras de comportamento muito além dos muros da escola. E o YouTube, nesse sentido, é quase uma revolução. Primeiro, porque ele acaba com aquela coisa distante da TV tradicional, onde meia dúzia de pessoas produz e o resto do país só consome sentado no sofá. Na internet, essa linha deixa de existir. E mais do que isso, a plataforma vira uma ferramenta pedagógica fortíssima para grupos que sempre foram marginalizados. Com o YouTube, essas pessoas conseguem, finalmente, criar um espaço para educar o grande público e, de quebra, promover uma sensação de pertencimento e comunidade que muitas vezes não existe na vida offline delas. Para trazer isso tudo para a nossa realidade, o estudo da UFTM foca em 4 canais brasileiros maravilhosos que estão aí na linha de frente dessa missão educativa.
A gente tem o canal das Bi, o DR Oficial, o Põe na Roda e o canal Tempero Drag. O mais interessante dessa análise é notar que, embora todos falem sobre a mesma vivência, cada canal usa uma estratégia de comunicação super diferente para explicar e naturalizar não binariedade. Eles chegam em milhões de pessoas que talvez nunca tivessem tido contato com esse tipo de informação em outro lugar. Olhando mais de perto para o canal das Bi, por exemplo, o trabalho que eles fazem no combate ao preconceito é super intimista e acolhedor. A grande cartada deles é promover o debate através de histórias de vida reais, mostrando a cara, contando os medos e as vitórias. Não é só ler teoria de livro, são narrativas pessoais que acabam servindo de espelho para jovens do Brasil inteiro. É uma forma de virar para quem está assistindo e dizer: olha, você existe, sua vida importa e, mais importante de tudo, você não está sozinho nessa jornada de se entender. Por outro lado, o DR Oficial e o Põe na Roda adotam aquela estratégia infalível, o humor. Eles pegam todas aquelas perguntas inconvenientes ou comentários cheios de preconceito que a galera não binária escuta o tempo inteiro e rebatem com ironia e uma inteligência afiadíssima. Ao tratar o absurdo com um tom de brincadeira, mas de um jeito muito firme, eles mostram que não binariedade não tem nada a ver com invenção da cabeça de jovem na internet, nem com fase passageira. É uma existência real, super válida e que merece respeito e ponto final. Agora, a gente entra num ponto do debate que sempre gera muita faísca na internet: a linguagem neutra, simbolizada pelo famoso todes, que é brilhantemente dissecada pelo canal Tempero Drag. O ponto-chave aqui é entender que a nossa língua não serve só para passar um recado. A linguagem molda a nossa realidade. As palavras que a gente escolhe usar definem quem tem espaço para existir na sociedade e quem é varrido para baixo do tapete. Basicamente, a língua é uma ferramenta de construção de mundo. Pensa na evolução da nossa gramática. O fato de o masculino ser usado como um neutro universal no português não é coincidência. Isso é puro reflexo de estruturas de poder que mandam na sociedade há séculos. Qual é a consequência prática disso? Invisibilidade linguística total para quem não se enquadra no ele ou no ela. E é aí que adotar pronomes neutros e terminações como e se torna uma ferramenta de inclusão. Não é sobre destruir o idioma, é sobre criar ativamente uma realidade onde o respeito impera. É dar nome e contorno para quem passou a vida sendo apagada das conversas. E sabe o que é mais legal? Trazer toda essa teoria super complexa para o nosso dia a dia é fácil demais. A pesquisa da Rosiane deixa isso bem claro. O simples ato de perguntar qual pronome você prefere usar quando a gente conhece alguém novo muda tudo? Fazer essa perguntinha rápida evita que a gente imponha rótulos em cima do que a gente acha da aparência do outro. E, acima de tudo, é uma demonstração de respeito gigante pela autonomia que aquela pessoa tem sobre a própria história e a própria identidade. Dando um passo para trás para ver o cenário todo, a gente esbarra num baita contraste do nosso mundo digital. De um lado, ninguém é ingênuo. A gente sabe que a internet muitas vezes é um esgoto a céu aberto, lotada de discurso de ódio e preconceito. Mas do outro lado da moeda, quando esse mesmo ambiente é ocupado por comunidades dispostas a educar e a criar pontes, a internet vira uma das ferramentas de emancipação mais poderosas que a gente já inventou. É um lugar sem igual para celebrar nossa pluralidade e ensinar através da empatia. Para amarrar todo esse nosso mergulho nessa pesquisa fantástica, eu trago uma reflexão bem provocativa da influenciadora Brianna Nask. Respeitar as diversas formas de existir no mundo não tira o direito de ninguém. Pelo contrário, isso só engrandece o nosso entendimento do que é ser humano. Romper com esses papéis super engessados é, no fim das contas, garantir que todo mundo tenha a liberdade de trazer a própria existência para as próprias mãos. Que a gente continue usando a internet para construir pontes e não muros, né? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e a grande pergunta que fica é: como nós, no nosso dia a dia, podemos continuar expandindo essa compreensão? Até a próxima!